Fala galera, tudo bem? É incrível como as máscaras caem, né? No primeiro dia de governo, o Bolsonaro assinou uma medida provisória que diminuía de 29 para 22 ministérios no nosso país. Era uma das promessas dele, falou que ia cortar muitos gastos e tal. Pois bem, para isso valer, continuar valendo, o Congresso tem que aprovar. E o Congresso não está muito querendo aprovar isso não, a não ser que ganhe cargos. O problema é que, quando o Bolsonaro diminuiu o número de ministérios, ele entregou o COAF. O COAF é aquele que investiga o filho do Bolsonaro, o Flávio, e o Queiroz. Ele entregou o COAF nas mãos do Moro. Desde então, as investigações pararam. Pode ver que onde está o Queiroz? Ninguém sabe, não apareceu mais nada novo. Se o COAF quisesse, pegava toda a quadrilha do Bolsonaro em 2 minutos. Pois bem, o que acontece é que se o Congresso não aprovar essa reforma ministerial que o Bolsonaro editou em medida provisória no primeiro dia do governo, o Brasil volta a ter 29 ministérios e o COAF volta para o Ministério da Fazenda. Ou seja, sai das mãos do Moro e vai para as mãos do Paulo Guedes, dando mais poder ainda ao Paulo Guedes ou a qualquer subordinado dele. Ou seja, sai do controle do Bolsonaro. Para evitar isso, o que o Bolsonaro fez? Ele vai criar mais 2 ministérios para dar cargos para senadores, deputados e os amigos deles e comprar votos assim com cargos. Logo o Bolsonaro, que dizia nova política, velha política, ele vai criar 2 ministérios apenas, única e exclusivamente para dar cargos aos parlamentares. Para quê? Para o paladino da justiça, senhor Sérgio Moro, aquele que não aceita nenhum tipo de conchavo político, continuar com o COAF e continuar abafando as investigações do Flávio Bolsonaro e do Queiroz e tantas outras que devem ter dessa quadrilha bolsonarista. Então, como as máscaras caem, né? Logo o Bolsonaro, que era tão honesto, que criticou tanto a velha política, ele faz pior, porque eu não lembro da Dilma ou do Temer criando um ministério, ainda 2 ministérios, só para poder distribuir cargos. Ninguém chegou nesse ponto. Eu vou criar um ministério só para eu ter aqui 1000 cargos para distribuir. Pô, 1000 cargos é coisa pra caramba. Para distribuir aqui para esses corruptos, para eu poder abafar uma investigação do meu filho. Só o Bolsonaro fez isso. E o Sérgio Moro, o Juizeco. O Sérgio Moro falou que vai processar quem eu chamar de Juizeco. Tá aqui, ó, Juizeco. O Juizeco disse que dizia que era contra todo tipo de conchavo político, que até inventou a expressão mecanismo, que deu origem àquela série ridícula da Netflix, daquele diretor babaca. O Sérgio Moro está apoiando tudo porque ele quer continuar com o COAF, porque ele quer ter o Bolsonaro aqui, ó, na palma da mão dele. Entendeu? Porque o Sérgio Moro tem o projeto de poder dele individual, que é o de ele ser presidente. Então o Sérgio Moro está assim numa balança. Quando o Bolsonaro tem mais poder, ele pende para o lado do Bolsonaro. Quando alguém tiver mais poder, ele pende para o outro lado. E ele acha que tem apoio da Globo. E é bem capaz que tenha, porque a Globo vê nele uma pessoa muito mais competente para fazer as maldades com o povo do que o Bolsonaro. Para aprovar as reformas, um presidente como Sérgio Moro seria muito mais efetivo. O Sérgio Moro, esse aí, ele faz negociar, tá na cara dura mesmo. E ele não ficaria brigando com militares e fazendo todo tipo de confusão que o Bolsonaro faz. Então, o Sérgio Moro tem o projeto pessoal de poder dele e ele quer o Bolsonaro na palma da mão. Como as máscaras caem, né? E o Bolsonaro continua acreditando e confiando que os seguidores dele são burros o suficiente para continuarem o apoiando. Passe o que passar, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Só que você pode enganar todo mundo por um tempo, você pode enganar poucas pessoas por muito tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora, mesmo esses mais retardados bolsominions, aqueles que são ferrenhos, uma hora a ficha cai, a não ser que eles estejam levando algum, e a maioria não está levando algum. A maioria dos bolsominions fazem isso por pura paixão, por puro fanatismo, por um ídolo. Porque a política virou futebol, eles têm um ídolo, que é o Bolsonaro. Como torcidas de futebol têm um ídolo jogador de futebol, eles têm um ídolo que é o Bolsonaro político. Só que uma hora eles percebem que tá tudo dando errado e aí o que acontece?
eles pulam do barco. E a maioria vai pular do barco cedo ou tarde. Só vão ficar os que estão levando uma boquinha. A máscara está caindo. E se você também sabe que a máscara caiu, se você é oposição ao governo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos fazer oposição juntos. Porque junto a gente ganha. Se a gente se separar, a gente não chega a lugar nenhum. Quando a esquerda toda se separou, olha o que deu. Deu em Bolsonaro. Então vamos nos unir todos em plena harmonia e a gente luta contra eles juntos e temos um poder que você não imagina, eu não imagino, é um poder muito, muito, muito grande. A gente muda não só esse país, mas a gente muda o mundo. A gente só precisa estar junto. Então, curte, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Até a próxima.